Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje leremos o livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo de 10 a 20. E diz assim: E no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade e dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança por todos os santos e súplica, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E a mensagem de hoje, ela fala sobre mudanças. Muitas mudanças. O que devemos fazer para que haja mudanças em nossas vidas? Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Aqui nós podemos analisar que a palavra de Deus, ela nos enriquece no conhecimento, nos dando a luz sobre todas as coisas, o esclarecimento. Aqui ela relata a guerra espiritual, né? Qual é a lição que nós aprendemos? Estamos passando por diversas mudanças. Constantemente o ser humano, ele é ensinado, né? Ele nasce com um propósito e ele é ensinado que na vida deles é preciso que haja mudanças de entendimento e de pensamento. Então, quando você estiver lutando, meus irmãos, na guerra espiritual, a primeira coisa que você tem que pensar e guardar na sua mente: nunca podemos focar em pessoas, em homens. Entendemos aqui na palavra que existe uma guerra e ela é espiritual. Existem pessoas que são manipuladas como se fosse fantoches, né, na mão do inimigo. Certa vez eu vou dividir aqui com vocês uma situação. Eu estava trabalhando num lugar e uma pessoa do meu setor de trabalho, ela estava muito estranha, me perseguindo, ela tinha mudado o seu olhar com relação à minha pessoa, não entendia por quê. No meu entendimento, eu não tinha feito nada, eu não tinha quase contato com essa pessoa. E teve muitas vezes ela veio armada para poder falar comigo, coisas de setor de trabalho, só que a maneira com que ela falava era tão ríspido, era tão assim, sem muito sentido, que se fosse em outros tempos, meus irmãos, eu tinha respondido, né? De uma maneira onde eu ia colocar a pessoa no lugar dela. Mas na hora
Eu estava no momento de intercessão por muitas coisas, de oração, de busca, de jejum, de leitura da palavra diariamente. Eu estava no azeite, vamos dizer assim. E no momento que ela veio falar comigo daquele jeito, né, eu ia responder, mas eu escutei claramente o Espírito Santo falando dentro de mim assim: não responda, observe. E ela vinha falar e gesticular coisas assim que não tinha muito, né, não tinha muita importância, era coisa de trabalho. E eu observei que ela estava completamente manipulada por alguma força que estava usando os lábios dela, tentando achar uma brecha no que eu estava fazendo com Deus. Por quê? Uma coisa que nós temos que aprender. A segunda coisa que eu quero que vocês aprendam hoje, meus irmãos: não dê lugar ao diabo. Continuando a conversa que estávamos tendo, quando essa pessoa veio falar comigo e o Espírito Santo disse não responda, eu entendi claramente que não era ela falando. Ela estava sendo apenas um instrumento. Mas a maneira com que ela olhava, ela gesticulava e ela falava num tom áspero, agressivo, sem nenhum motivo, né? Eu entendi. O inimigo queria achar brecha naquele momento, né? Eu estava nesse momento de busca. Então eu não poderia dar a brecha que ele queria. Eu simplesmente, não foi fácil, tá, meus irmãos? Eu me silenciei, respirei fundo, contei até 1000, né? Respirei e não respondi. Falei, ok, tudo bem, e fiz cara de paisagem. E teve outras vezes que a pessoa veio do mesmo jeito e eu continuei da mesma forma. Falava muito pouco, só o que era necessário, porque eu entendi que a nossa guerra, ela é espiritual. E o diabo, ele usa muitas pessoas, gente que a gente conhece, gente que não conhece. Carregamos a presença de Deus, né? Assim como Jesus, ele não veio trazer paz ao mundo no sentido espiritual, da guerra espiritual, meus irmãos, entenda bem, né? Carregamos a presença dele. Então, aborrecemos muitos territórios, invadimos espiritualmente muitos territórios. Nós somos como os agentes do céu nessa terra. E como agentes do céu nessa terra, nós somos ministros do Evangelho. Ah, mas eu não sou pastor. Ah, mas eu não sou missionário. Irmãos, não estamos falando de cargo, não estamos falando, né, de títulos, não estamos falando que você precisa, né, ser derramado algo na sua cabeça para você anunciar o reino, falar de Jesus. Isso aí é o ide do Senhor. Ide por todo mundo, fazendo discípulos em nome de Jesus, abençoando o povo. É você dividir Deus com o mundo, falar das maravilhas que ele fez na sua vida. O maior exemplo de testemunho é a sua vida. E o inimigo, ele batalha com você dia e noite para que você esqueça que você tem capacidade de dividir Jesus, de falar da sua vida. O maior exemplo de ministério, né, é a nossa vida. Em terceiro lugar, ele vem falando aqui da armadura de Deus, que nós devemos, já temos um entendimento do que é a guerra espiritual. Agora nós temos que nos revestir da armadura de Deus. É tremendo essa passagem. Aqui ele vem falando, né? Estais, pois,
firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade. O que é isso? É a cruz, meus irmãos. Revestida da couraça da justiça, que é a cruz do Senhor, que é através dela que nós alcançamos todas as coisas. Fala que os nossos pés, eles têm que estar calçados na preparação do evangelho da paz. O que é isso? É a paz que também ela vem da cruz. E aí vai falando do escudo da fé. O escudo também é a alusão da cruz, é o objeto da sua fé. É a única fé que Deus reconhece. A única fé que Satanás respeita é a cruz do Senhor. Tomai o capacete da salvação. Aqui está dizendo da renovação da sua mente. O que acontece através do entendimento de que tudo o que recebemos no Senhor vem por nós por meio da cruz. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que significa? É a palavra de Deus, é a história de Cristo na cruz. E orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito. Uma súplica incessante, até que a oração seja respondida. Isso aqui é pérola, meus irmãos. Tem gente que ora por um longo período e se frustra porque não foi respondido no seu tempo, de acordo com o seu entendimento, que tinha que ser logo, porque você está precisando. É aí que está a chave, meu irmão. Aquele que serve a Deus, ele fica triste sim, irmão. A gente se chateia sim, querido. Eu entendo. Somos seres humanos e somos complexos, mas nós temos que marchar. Diga ao povo que marche. O que nós temos que fazer, Jesus não vai fazer. Se Deus quer que você ore mais, se coloque mais na oração, se submeta à vontade de Deus, que Deus te honrará, meu irmão. Não desista do teu propósito. Afinal de contas, se Deus não te abençoar, ninguém vai, irmão. E vai dizendo mais, e vigiando nisto, ou seja, você sendo sensível ao que o Espírito Santo deseja. Se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, você precisa buscar os conselhos do Espírito Santo de Deus, da palavra. Porque a Bíblia, o Espírito de Deus, tem resposta para tudo, meu irmão. Com toda a perseverança, significa não pare. E súplica, ou seja, você insistir, você bater até encontrar, até a porta abrir, meu irmão. Por todos os santos. Quem são os santos? Somos nós. É a congregação, é a igreja. A eclésia, meu irmão, e você faz parte disso. Não podemos estar desgarrados do aprisco do Senhor. Só subiremos ao céu se o Senhor estiver conosco, se nós estivermos convivendo juntos, em nome de Jesus. E Paulo continua, e por mim, ou seja, ele pede que orem por ele, para que me seja dada. E que eles orem para que o Senhor lhe dê unção, para que ele continue no ministério. E ele continua, no abrir da minha boca a palavra da confiança, que se refere a ser intrépido e seguro de si, mesmo na apresentação do evangelho. Ele intercede para que orem por ele. Para fazer, ele continua, notório o ministério do evangelho. Ou seja, ele queria continuar pregando e ensinando corretamente a nova aliança, que é a história da cruz. Ele sempre fazia todos entenderem a cruz de Cristo. A cruz, a intenção, o alvo que representava
a remissão dos nossos pecados, a salvação do Senhor Jesus por nós. E ele continua, pelo qual sou embaixador, ou seja, totalmente de Cristo, em cadeias, ou seja, ele sempre era um prisioneiro, porque ninguém gosta daqueles que falam da verdade do Senhor. E ele continua, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Isso quer dizer que para ele não permita que a perseguição o impedisse de pregar como devia. Querido, as nossas lutas não podem nos impedir de amar o nosso Deus, de falar do que Ele já fez em nossa vida. Não podemos esquecer as promessas que Ele já realizou e que Ele está fazendo, e as que Ele fará pertencem ao Senhor. Deixe o passado para trás, meus irmãos. A única coisa que importa é quem você vai decidir ser agora. A única coisa que importa é o hoje. Que lado da força você está, querido? A escolha é sempre sua, é minha. Se já estamos numa dificuldade com Ele, estou falando de circunstâncias da vida, sem Ele é bem pior, querido, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos cobre com seu sangue, é Ele que ordena os seus anjos para nos guardar. Então nós temos que saber de que lado nós estamos, de uma vez por todas, querido. A fé, meu irmão, é a expressão de absoluta confiança em Deus. É confiar que mesmo nos momentos dos maiores problemas que possamos ter na vida, Ele, o Senhor, continuará trabalhando a favor daqueles que nele creem. E que por conta disso, a esperança na sua promessa permanecerá viva para sempre. Então não deixe, meu irmão, o seu ânimo baixar demais. Não deixe o seu ânimo baixar demais. Não permita que o seu ânimo ele seja baixo demais, querido. Porque se nós clamarmos e buscarmos a Deus e nos alimentarmos da palavra, o nosso ânimo ele será levantado novamente. Se nós enriquecermos a nossa mente com coisas positivas e amizades, conexões positivas, o nosso ânimo, ele é levantado novamente. Não desista, querido. Deus enviará a ajuda divina em nome de Jesus, porque Ele fortalece o nosso coração. Ele nos ensina, Ele nos aquece em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão, que Deus te capacite a compreender e aplicar no seu coração a palavra do Senhor. Que Ele te dê maturidade cristã para entender o que o Senhor tem de melhor para você na sua caminhada, em nome de Jesus. Que o Senhor te faça entender que o tempo dele é perfeito. Que o Senhor possa te dar oportunidades para que você possa passar por esse período da espera com sabedoria. E que você experimente a perfeita vontade de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus projetos. Que o Senhor encha, em nome de Jesus, o seu coração de esperança e tranquilidade e ânimo, com a certeza de que o milagre vai acontecer em nome de Jesus de Nazaré. Que haja um desejo em confiar em Deus e a convicção, meu irmão, de que Deus está agindo em seu favor. Você não está vendo, porque Ele é o Deus do invisível.
Ele é o Deus do imperceptível, mas Ele está. Senhor, eu creio que a vitória é nossa em nome de Jesus, através do Teu Filho amado Jesus Cristo. O Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Eu te abençoo. Fique na paz e até, meus irmãos. Amém. Fui.